Fala pessoal, meu nome é Rômulo, sou professor de matemática do NPA e estamos aqui para ajudá-los a destrinchar o Enem. A prova de matemática ela ocorre no segundo dia e consiste em 45 questões. O principal quesito que a gente tem que entrar em detalhe a respeito dessa prova de matemática é a respeito do tempo que a gente tem para resolvê-la. Geralmente a gente tem em média 3 minutos por questão. Mas não é certo isso. Geralmente a gente gasta um pouco mais em algumas questões e faz algumas questões mais rapidamente. A gente precisa então descobrir quais são as questões mais fáceis, quais questões são as mais difíceis. Para deixar então essas questões que são as mais difíceis para a gente fazer no final. Então vai aqui uma dica. Se você vê alguma questão a respeito de função de segundo grau, alguma questão a respeito de logaritmo, ou até mesmo alguma questão de juros, pode deixar para fazer no final, pois geralmente são questões mais difíceis. Muito cuidado também com as questões de análise combinatória, aquelas que a gente tem que descobrir quantas maneiras diferentes a gente tem de fazer uma determinada coisa. Essas questões de análise combinatória variam muito o nível de dificuldade delas. Pode ter uma questão muito fácil ou uma questão muito difícil. Ficando atento a essas questões mais difíceis, fica mais fácil controlar o seu tempo de prova. Portanto, cuidado. Se você gastar muito tempo tentando fazer uma questão difícil, você vai gastar aí em torno de 10, 15 minutos. E com esse tempo, você poderia estar fazendo aí de 3 a 4 questões que são fáceis, que valem muito mais do que uma questão difícil. Existem conteúdos que caem de 2 a 3 questões, no mínimo, por Enem. E são eles: estatística, geometria plana, geometria espacial, porcentagem, análise de gráfico e, principalmente, regra de 3, que variam aí entre razões, proporções ou simplesmente questões que o Enem pede para a gente multiplicar um valor pelo outro. A primeira dica vai a respeito de porcentagem. Vamos pegar uma questão aí 163 da prova amarela de 2018. O gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas pelo nível de dificuldade, em fácil, médio e difícil, e escreveu cada pergunta em cartões para colocação em uma urna. Contudo, após depositar 20 perguntas de diferentes níveis na urna, ele observou que 25% delas eram de nível fácil. Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade de o primeiro participante retirar aleatoriamente uma pergunta de nível fácil seja de 75%. Com essas informações, a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna é igual a... Pois bem, a gente deve então perceber que o texto falou 20 questões e que 25% das questões eram de nível fácil. Portanto, o mais fácil a trabalhar aqui nessa hora é na quantidade de questões que vai permanecer constante, que no caso são as questões que não são fáceis. Vamos fazer aí uma regrinha de 3 rápida, para descobrir que das 20 questões, que são 100% da quantidade da urna, quantas vão ser 25%? Fazendo uma regra de 3 simples, a gente tem 100x é igual a 500, x, portanto, é igual a 5. A partir de agora, a gente então deve trabalhar em cima das questões que permaneceram estáveis, que no caso aqui foram as questões de nível médio e difícil. Portanto, são 5 questões fáceis. O restante, as outras 15, são questões de outros níveis. Essas 15 questões que representavam 75% da urna devem representar 25% do total de questões. Fazendo a regra de 3, 15 questões são 25%, x questões fáceis 75%, o resultado aqui
simplificando 25% com 75%, fica 1 e 3 embaixo, multiplica em cruz, x vai ser igual a 45 questões. Cuidado na hora de marcar, pois a letra E fala que a resposta é 45, porém já existem 5 questões fáceis na urna. A gente, portanto, subtraindo essas 5 questões que já estão na urna, a gente obtém aí 40 questões fáceis que devem ser acrescentadas à urna. Resposta final, letra D. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Gostou da dica e quer saber mais? Vem para o NPA.